tudo aquilo que vem, Senhor, para trazer distração, para tirar, Senhor Deus, a nossa intenção, Pai, para tirar, meu Pai, a nossa concentração da Tua palavra, que cai por terra agora, em nome de Jesus. Nos traz esclarecimento acerca do Teu reino e da Tua vontade. Nós te pedimos certos da vitória, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém. Então hoje nós vamos estudar aí acerca da marca da besta. Foi isso combinado? Foi. Lá vamos nós, hein? Eu não digo que eu não avisei. Eita glória! Aleluia! Diga que eu não avisei. Primeiro de tudo, vamos destruir, né, os sonhos dos crentes aí, que a gente tá bom, né? A gente é mestre em fazer isso, né? Destruir sonho de crente que pensa que. Vamos lá. Quando se fala em marca da besta, o que é que a gente entende, o que a gente sabe, o que foi ensinado para nós? Chique, na barra, sinal, marca, Jipe, na mão direita, aqui no pé direito, na o cara frente. postou lá esses dias lá na mão. O negócio lá que eles estão colocando na cabeça, né? Mas você viu que lá é uma série, é parte de uma série. É? Semana. Então assim, mas você vê que não precisa de muito para assustar os crentes. Você já acha pastor na internet falando daquilo ali. Né? Então assim, vamos voltar lá na origem. Vamos voltar lá no começo, quando começaram a assustar a gente. Então quando começaram a assustar a gente, né? Logo quando na questão da televisão, lembra que a igreja até proibiu a televisão era do capeta, que a televisão era a marca da, né? Já era a besta entrando dentro da casa dos crentes, e foi. Aí daqui a pouco veio, né, o código de barra. Quando começou a colocar código de barra nas coisas, tinha crente que não ia mais no mercado comprar coisa que tinha código de barra, porque já era a marca da besta, já era coisa do capeta. Estou falando sério, nós vivemos isso. Agora parece um absurdo, mas para nós que vivemos na época, você pega para lembrar na memória, era terrível. Né? A gente era menor, chegava na casa do tio crente, do parente crente, a gente via a televisão lá, queria assistir, ligava o negócio, daqui a pouco vinha a voz, você está todo, isso é coisa do capeta, por que está dentro da sua casa? Só assistir escondido, porque assim, agora hoje eu entendo. Se não podia, por que tinha? Porque quando não tinha ninguém vendo, assistia. Porque quem era crente mesmo nem queria, não comprava. Porque a ideia que se tinha é que era do capeta. Né? Quem se convertia depois e já tinha, vendia, ou você chegava lá, a televisão chega e estava de costa, né? Cheia de poeira. Quem viveu nessa época aí sabe. Aí depois começaram, né, com o negócio de DVD não, era as fitas, cassete, de pregação, de louvor. Aí a gente tinha lá Cassiane, aí a gente tinha lá Marco Feliciano, a gente tinha Bíblia Santana, né? Tínhamos grandes nomes da mídia evangélica. Aí a televisão começou a funcionar dentro das casas com essa desculpa, né, de que estava sendo usada, né? Então tudo bem. E aí, quer dizer, o que era do capeta não é mais, nós roubamos a televisão do Satanás, como é que ficou essa história? Eu queria pegar um pastor daquele agora para explicar para nós o que aconteceu. Porque se antes era proibido, se era do capeta, agora não é mais. Nós tomamos a televisão do Satanás, o que aconteceu? Né? Sim, uma coisa mudou, certo? Porque hoje, quem tem televisão em casa aqui? Tem, umas 3. Né? Tem. Aí beleza, aí apareceu o quê? O celular. Aí o celular era do capeta. Aí só crente desviado que tinha celular. Quem tinha contato com Deus não podia ter celular, não tinha que ter celular. Crente só podia ter celular daquele que ligava e atendia. Né? Mais nada. No máximo, uma calculadorazinha ali e o jogo da cobrinha, mais um calendário. Pronto, mais nada. A cobrinha tinha que ter, né? Então assim, você percebe que o povo, na verdade, nunca soube o que é marca da besta. É verdade. Nunca soube, o crente nunca soube o que é essa marca da besta.
vem se enganando de geração em geração, nunca parou para entender de fato o que é, porque o que era ontem, hoje não é mais. O que é hoje para a gente, amanhã não vai ser, não será. A história do chip a gente já viu que é furada, né? Porque o celular tem chip. A maioria dos equipamentos que a gente usa hoje, computador, né? Qualquer coisa que você usa hoje eletrônico tem uma placa de circuito. O que é isso? É um chip grande. Seu cartão. Certo? Então assim, essa história aí também, se for, nós já era. Entendeu? Você entendeu isso? Porque já está no nosso acesso, já está na nossa mão. Sim ou não? Está na nossa mão. Esses dias mesmo, essa semana, estava sem energia aqui. Cheguei em casa, estava sem saber o que fazer dentro de casa, porque eu não tinha internet. Acharam até um barato perdido lá dentro de casa. Nem eu sabia que eu tinha barato lá. Acharam porque não estava entediado, porque não sabia o que fazer no escuro. Segui umas velas lá, tinha uma reunião, saí para a reunião de pastores, eles ficaram lá brincando e tal. Né? Para honra e glória da resposta da oração deles, a luz voltou logo. Eles estavam jogando já, não jogando. Então assim, mas você percebe que a gente vai se enganando com o passar dos tempos, a gente se deixa enganar. Porque o chip, que nem hoje a gente já tem, né? Aí veio a internet, né? Porque o celular a gente tinha, mas a internet era aquela coisa meio abundiscada, né? Era mal para fazer uma pesquisazinha. A gente não tinha toda essa liberdade que nós temos hoje com a internet, você fazer uma pesquisa em segundos, né? Se você tem uma internet boa, uma 4G, 5G, você consegue se virar bem, né? Em uma pesquisa, em um aplicativo, você consegue, né? Para quem trabalhou com isso um tempo atrás, sabia quão difícil era fazer um pagamento pela internet. Você tinha que entrar lá e digitar todos os números, código de barra, né? E o negócio ficava processando, aí caía a página, você não sabia se tinha sido pago, se não tinha, aí tinha que abrir o aplicativo do banco, consultar o saldo para ver se não saiu, ou se não foi descontado, esperar um tempo para ver se era isso mesmo, não foi pago, aí você voltava lá no começo do processo tudo de novo, não era assim? Verdade. Né? Hoje, em questão de segundos, a gente faz vários pagamentos. A gente entra lá, faz pagou, abre, né? O outro paga e se vira. Então, olha só, tudo aquilo que foi indicado como a marca da besta, tudo aquilo que foi indicado como, né, um recurso de Satanás, hoje a igreja está usando. E quem foi que disse que não era? Da onde que a gente tirou que era? E da onde a gente tirou que realmente não era? O que desqualificou essas coisas para não ser mais a marca da besta? E aí? Que base que nós temos para descaracterizar uma coisa e dizer, não, isso aqui não é a marca da besta, isso aqui não pode ser. Não, sem isso a gente não vive, sem isso a gente não se vive. Mas é exatamente isso que a Bíblia diz que vai acontecer. Quem não tiver a marca, não vai nem comprar e nem vender. Ih, pastor, será que a internet, misericórdia, vou cancelar agora aqui meu plano? Já vou cancelar aqui meu plano de internet, já vou voltar para o bloquinho de nota, né? Misericórdia. Porque nada hoje, né? Nada hoje funciona sem internet, a gente não viaja mais sem internet, é tudo conectado, tudo, sabe? A gente não faz pagamentos mais sem internet. Se você for no banco, o banco tiver sem sistema, o banco não paga e nem recebe. O banco não pode fazer nada, nenhuma movimentação, se não tiver sistema. Ele não pode. O caixa não pode receber, não pode cobrar. Não é que nem antigamente você chegava lá e estava um carimbinho lá no protocolo, pegava o dinheiro, botava na gaveta e você ia embora tranquilo da vida, com a certeza que tinha pago. Hoje em dia o banco não pode fazer mais isso, se não for via sistema. Se não ler lá o código de barra, né? Não sair lá a impressão do pagamento, você não pagou nada. Então, olha só o nível de dependência que nós estamos, tanto da internet, quanto da tecnologia, quanto dos recursos que nós temos. E aí a gente olha 2 gerações atrás, eles sobreviveram sem nada disso. E até melhor que nós. E eu não estou dizendo que é a marca da besta, tá, gente? É só para você entender como mudou em 3 gerações. Olha como a igreja mudou em 3 gerações. Olha como o povo mudou em 3 gerações. Eu não posso dizer
que isso é a marca da besta, mas eu posso dizer que o diabo está fazendo muita gente de besta através desse Verdade. A internet não é a marca da besta, mas que está fazendo um monte de besta, ela tá. Porque o tempo, né, que a gente dedicava em oração, o tempo que a gente dedicava em leitura bíblica, o tempo que a gente dedicava em estar com Deus, Eita Deus. a gente perde tempo estando e vendo e fazendo outras coisas, porque nós temos acesso. Começamos até a pecar mais. Que o muito saber também, dependendo do que a gente sabe, acaba sendo pecado também, porque tem coisa que a Bíblia diz que Deus escondeu de nós, para nós não sabermos. Verdade. A ignorância é uma dádiva de Deus para nós. Porque Adão e Eva pecou no quê? No querer saber demais. No querer, sabe? Não, eu quero ser igual a Deus, eu quero saber tudo, não quero ter dúvidas. Eu quero saber tudo, eu quero ter tudo, eu quero entender de tudo. Aí, ó. Então, teve que aprender acerca da prova também, teve que aprender acerca do castigo, teve que aprender acerca da rejeição, porque era coisa que eles não deviam saber, Deus tinha escondido deles, mas eles acabaram buscando aquilo e trazendo para eles aquela maldição que Deus tinha ocultado. Será que nós também não fazemos a mesma coisa por curiosidade? Né? Uma vez um obreiro chegou para mim e falou: estava conversando com o rapaz, aí me deu uma curiosidade assim de saber como é que é, eu vou arrumar um livro que é assim. Eu falei: bacana, você está pronto para ler esse livro? Conheço o pastor que foi por essa aí e desviou. Pastor, teólogo, escritor, que foi por essa aí e acabou endoidando. Porque tem coisa que não é para nós. Para que eu quero saber do livro disso, daquilo, outro? Se não me cabe a mim, se nem a Bíblia eu aprendi direito ainda. Se tem coisas na Bíblia que quando alguém prega, alguém fala, eu falo: nossa, tem isso na Bíblia? Eita Deus, glória. Nem a Bíblia a gente conhece direito ainda. A gente vem para o ensinamento e lê um versículo que a gente sempre leu e fala: meu Deus, o pastor endoidou. O que é isso que ele está falando? Aí você vai lá e fala: como que eu não vi isso aqui? Jesus amado. É ou não é? Mas se a gente não entendeu e não aprendeu nem o que é para a gente aprender, o que a gente quer comunicando coisa que não é da nossa sala? Eita glória. Você já pensou só se um enfermeiro se mete a besta em operar alguém? Tem tudo para dar ruim, tem? E por que o crente vive se metendo a fazer cirurgia sem ser cirurgião? Por que o crente vive tentando se meter em resolver problemas e coisas que são para Deus fazer? Por que o homem e a mulher vivem dando uma de deusinho, de deusinha, e querendo agir e resolver e fazer questões que eram para Deus resolver? Eita glória. A gente se embanana, não se embanana? Só que a gente só volta para Deus quando o negócio dá errado. Mas eu estou falando para você de marca da besta. Mas para isso eu preciso me certificar que você não serve uma besta, que você não deixa o inimigo te cegar, te enganar, te paralisar com as coisas, te atrapalhe o seu crescimento espiritual. Eu preciso que você entenda o seu posicionamento como homem e mulher de Deus, porque senão você é levado por qualquer vento de doutrina. Porque se você pegar a internet aí agora, você começar a pesquisar acerca de sinais e marca da besta, é tanta agonia que você escuta, é tanta groselha que você vê, e te convence. Mas por que te convence? Porque você não sabe nada. Para quem não sabe nada, qualquer um que apresente, né, deu uma pitada de sal em cima do assunto, você vai achar o máximo. Por quê? Porque você não sabe nada. Então qualquer coisa que você ouve de alguém que defende a sua tese, você fala: nossa, é verdade, lógico que é verdade. Você não sabe qual é a verdade, qual é a mentira. Se fosse assim, os golpes não existiam. O que é o golpe? É a pessoa te fazer acreditar que você está levando uma vantagem. Na verdade, a pessoa está te roubando. Está cheio de golpista por aí, usando página gospel. E você assiste, você acompanha, achando que está na vantagem, mas está sendo roubado espiritualmente. A sua visão está sendo roubada, o seu intelecto espiritual, a sua autoridade está sendo roubada por gente que não sabe nem o que está falando.
Então nós precisamos ser mais seletivos naquilo que vemos, naquilo que ouvimos, Aleluia. tomar cuidado com toda essa situação aqui, tá certo? Então, quando o senhor vinha falar em marca da besta, né, o que nós fomos ensinados lá na escolinha dominical, né, de que o presidente ia lançar, né, um chip que ia ser implantado na cabeça da pessoa, e a pessoa agora ia ser uma pessoa dominada pelo anticristo, pelo falso profeta. Aí nesse tempo a gente vê o tio Musk, né, com a ideia de um chip, de um recurso, né, e a gente já começa a ficar com medo, porque para a gente já é um falso profeta, já é um anticristo agindo. Mas aí você vai ver a tecnologia, para que finalidade aquilo ali foi criado, né? Para pessoas que não têm o movimento, o cérebro da pessoa não consegue se comunicar com outra parte do corpo, uma perna, um braço, tá certo? E agora, através daquela comunicação, daquele chip, o cérebro da pessoa volta a corresponder com aquele órgão que não tinha comunicação, e o órgão agora está respondendo de novo. É uma tecnologia para que devolva os movimentos para determinada pessoa, determinada situação. Que bacana. Eu vou falar que o negócio desse é coisa do Satanás? Não. Pode ser que seja. Mas para essa finalidade, não. Mas para essa finalidade, não. Nós na igreja não estamos mais, irmão, fazendo sinais de maravilha. Verdade. Nós não estamos. Não estamos orando por cura e libertação de maneira que as pessoas voltem a andar, que os cegos voltem a enxergar. Mas através da tecnologia, esse recurso está sendo devolvido para as pessoas. Então, se está fazendo bem para o próximo, que é o segundo mandamento de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti, meu irmão não está enxergando, eu posso devolver a visão para ele. Eu devolvi a visão para o irmão. É coisa do Satanás? Não é. Eu cegar ele eu devolver a visão para ele, não. Verdade. Irmão, precisa ser racional. Verdade. Então, peraí, é o segundo mandamento de Deus. Aí eu paro para criticar alguém que está trabalhando a favor, da tecnologia. É lógico que, irmão, qualquer coisa pode ser usada por mal, qualquer coisa. A pedra, ela tem a sua finalidade dentro do ecossistema, né? Proteger o solo, proteger, né, aquilo que tem de mais precioso na terra, dar sustentação e firmeza para a própria terra, as suas propriedades minerais, né, no solo, e aquilo que ela distribui, né, ela retém o calor, né, durante o dia e mantém a terra quente durante o restante do dia ou da noite. Então ela tem suas utilidades, sim ou não? Mas ela pode servir para tropeçar. Ela serviu para Caim matar Abel. Então Deus não criou uma finalidade má, mas ela foi usada para o mal. Você entende isso? A mesma coisa a faca de cozinha que você usa para fazer o seu alimento. Você usa a sua faca de cozinha para você fazer a sua comida, para você cortar o seu bife, para você cortar os seus legumes, para você descascar os seus legumes. É uma boa finalidade? Só que puxa aí nas estatísticas quantas pessoas morreram através de arma branca nessa década, nesse ano. Vamos cortar isso. Nesse ano, quantas pessoas morreram através de arma branca? Se brincar mais do que de arma de fogo. Mais do que arma de fogo. Essa é a estatística. Maior do que pessoas que morreram através de arma de fogo. A gente tem pessoas aí que trabalham no hospital e não deixam mentir. Entende? Então, eu tenho, ao invés de eu me preocupar, porque até a arma, ela não foi criada no sentido tão somente de matar. A arma foi criada mais no sentido da defesa, a se defender. Durante a guerra, houve a necessidade de sobrevivência. Então nós precisamos arrumar um meio de nos defender, para nós sobrevivermos, para nós defendermos a nossa família. Porque alguém que vai para a guerra não vai só para matar, a pessoa tem a noção de que ela pode morrer. Você entende isso? A gente precisa tomar cuidado. Então, ao invés de eu me preocupar com as coisas, com o chip, com o código de barra, com a tecnologia, eu tenho que me preocupar com uma coisa: o mal que está em mim. Isso é perigoso. O mal que está em você. Isso é perigoso. Porque algo muito bom pode se tornar uma coisa ruim. Depende da maneira que ela é
usada. Sim ou não? Agora acho que isso ficou claro, né? Então, a pedra que tem toda a sua finalidade, tem todas as suas características, tem todas as suas propriedades, ela foi usada por Caim para matar Abel. Né? As facas que nós usamos em casa, as coisas que nós usamos nos nossos utensílios de cozinha, pessoas usam para fazer mal para outras. Então, eu tenho que botar na balança. Onde é que eu estou? Será que eu estou mirando no lugar certo? Porque o que eu posso estar chamando de marca da besta, não é. A besta é quem está usando de maneira errada, né? De maneira errônea, está fazendo o que não era para fazer. Então, o que a Bíblia vem nos ensinar, o que exatamente fala lá em Apocalipse 13:16? Vamos entender isso. Eita glória! Vocês ficaram cegos lá para outra. É ruim, né? Quando a gente pensa que sabe de uma coisa. Por favor, filho. 13:16? É. 13:16. Leia para mim, por favor. Deixa eu tomar uma de água. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aí ferrou. Porque até então nós estamos falando de marca. Por que eu estou falando marca? Eu estou falando marca porque é o que todo mundo entende, é o que todo mundo fala. A marca da besta não. Mas a Bíblia está dizendo que é um si. Pelo menos a Bíblia do Samuel falou isso. A Bíblia de alguém fala diferente? É 3, Não. 13. Espera aí, 16 eu falei. 13:16 eu falei. A Bíblia de alguém fala diferente? Sinal? Sinal não é marca, tem que tomar cuidado com isso. A marca, ó, presta atenção, a marca é visível. A marca é uma cicatriz. A marca é algo que ficou registrado, é uma coisa que eu consigo ver. Nada disso fala. Qual tradução que é a sua? Atualizada. Mas Alguém da revista que atualizada. atualizada. Essa tradução é atualizada. De tanta gente ouvir marca, a gente começa a falar marca. Mas a tradução original do texto é sinal. Segura aí, sinal. Marca é quando você cai, você se machuca, dá um trauma, você tem uma marca. Isso é um registrado que você pode mostrar. É algo que você consegue provar que tem. Uma marca. Certo? Que nem hoje. A gente fala as grandes marcas, né? As empresas elas têm um logotipo que a gente identifica como marca. Porque quando você vê aquela figura, aquele nome, você identifica o que é. Sim ou não? Sim. Isso é marca, é registrado. Beleza? Sinal é outra coisa. O sinal, ele precisa ser interpretado. O sinal, ele precisa ser lido. O sinal, ele é ensinado. Beleza? Então eu tenho que tomar cuidado. Porque o sinal pode estar na minha cara. Se eu não souber ler, se eu não souber fazer a interpretação, você não vai saber me dizer. É igual placa de trânsito. Para quem não fez CFC, para quem não estudou, vai ver uma figura lá na placa, não vai saber o significado dela. Entendeu? Isso é um sinal. Sinal de trânsito, placa de trânsito. Você precisa de uma expertise para fazer a interpretação. Você precisa saber do que se trata para você interpretar. Olha como tanto que nós estamos enganados. Beleza? Então, a marca é visível, é algo que é estampado, é algo que está na cara. Entende isso? Que todo mundo vê e entende a mesma coisa. Né? Se eu fizer para você um símbolozinho assim, na hora você vai dizer para mim, Nike. Né? Tá. Porque ele não pode entender uma coisa e você entender outra e o outro entender outra. Não. Todos nós precisamos entender a mesma coisa. Isso é marca, é registrado. Agora o sinal, né? É igual com quem, né? Quem já brincou, já jogou truco, coisa do capeta. Mas a pessoa que está jogando no time ali vai passar um sinal, quem está jogando junto com ele, para você não viu nada, mas as pessoas estão se comunicando, né? Você
sabe o que a pessoa está falando. Verdade. Opa! Tá com Né? Quem não sabe, o que foi? O cara piscou. Piscou tá normal, só piscou. Não piscou. O cara passou um sinal, o cara se comunicou e você não viu. Por quê? Não é marca, é sinal. Meu Deus! A igreja está esperando uma marca e vai ser enganada, porque o sinal está aí para todo mundo ver. Óbvio que sim. Me arrependo. Fala. Sinal de cair. Sinal de cair. A marca de Deus coloca nele um sinal. Meu Deus. Que quem estava vendo? Deus. Só que ele fala assim: ó, todo mundo vai olhar para mim e vai me identificar, porque o Senhor colocou em mim uma marca. Ele falou: não, pois você é um sinal. Não é qualquer um que vai poder ver. É igual a pessoa quando está endemoniada. Às vezes, irmão, a pessoa está endemoniada, está com o microfone na mão, está cantando, está pregando, está revelando. E está normal. Até chegar alguém que tem visão de Deus e dizer: é Deus que está falando. Aleluia. Tem demônio aí no meio desse angu aí. Só que demônio falando em línguas O estranhas. negócio dali fala melhor do que nós. Porque ele tem experiência. Experiência. Eu já vi uma moça falando que era Deus usando ela, quando ela nem esperou, o demônio caiu. Você viu um? Eu vi um monte. Veja até hoje. Veja até hoje. Mas enfim, vamos lá. Vamos parar de fugir do assunto. Mas ficou claro que há uma diferença entre marca e sinal. A Bíblia, na sua tradução original, no que Deus ensinou para nós, não está falando de marca, está falando de sinal. Fique esperto, vai acontecer na sua cara, vai acontecer na sua vista. Se você não tiver ligado, você não vai perceber, certo? Mas para o crente, para aquele que está em Deus, nós precisamos entender, né, a fazer essa leitura. Para quem tem cachorro em casa? Você conhece o latido dos seus cachorros. Você sabe quando ele está latindo, porque ele está ali, né, no habitat normal dele, né, o latido de comunicação entre os cachorros, e você sabe quando ele está latindo para te avisar de algo. Ó, tem um estranho no portão. Olha, é diferente. A gente consegue identificar o sinal que eles estão transmitindo para nós. Sim ou não? A gente consegue fazer a leitura. Quem tem animal, já teve, entende isso, sabe que há uma diferença na comunicação, né? Isso é sinal, quando você consegue fazer a leitura de algo que pode ser normal para outra pessoa. Talvez o vizinho diga assim: o cachorro está latindo à toa. Você que é dono daquele animal, você sabe que ele não está latindo à toa, ele está te avisando de alguma coisa, né? Assim são outros animais. Beleza? Eu acho que essa questão aí ficou clara, né? Então, da onde que a gente tirou isso, que a marca da besta vai ser um chip obrigatório, implantado em todos nós? Da onde que a gente tirou isso? Da onde? Calma aí que nós vamos chegar lá ainda. Nós ainda estamos no 1. Vamos chegar lá. Sim. Mas quem interpretou isso para nós? Quem ensinou isso para nós? Da onde que tiraram isso para ensinar para a gente? A mesma turma que diz que a televisão era do capeta, a mesma turma que diz que o celular era do capeta, a mesma turma que diz que a internet era do capeta. Qualquer coisa pode ser do capeta, porque todas as coisas são de Deus. E o diabo imita tudo aquilo que é de Deus. Ele imita, ele tenta pegar para ele. Até nós que somos servos de Deus e crente, a vontade do diabo é te possuir, é te levar para ele. Mas você é de Deus. Glória. Teve uma vez também que meu pai era cristão, né? Só que ele gostava de jogar. Peraí, senão você me tira aí do. Aí meu irmão fez isso, sabe? É assim mesmo. Ele estava jogando sozinho, não sabia por quê. Aí eu comecei a jogar com ele, brincando, ele estava brincando. Meu irmão olhou para pegar, também você está falando do demônio, é o demônio nele. Pronto, tá vendo aí? Porque a intenção do diabo é essa, é nos enganar. Enquanto nós devemos, na verdade, examinar o texto bíblico, onde está inserido a informação para nós, que foi o que nós acabamos de ver. Então nós acabamos de pegar uma informação muito importante. Uma informação que aqui, né, para nós, no Brasil, quando chegou essa informação para nós? Você pega a história da igreja aí, pelo menos há
400 anos atrás aí, é essa conversa que nós temos. Então nós estamos falando aí de mais ou menos 5 gerações. 5 gerações em cima do mesmo ensinamento, para mais, em cima do mesmo ensinamento, em cima do mesmo contexto. Será que ninguém tinha Bíblia? Lá atrás tinha. Nós já fomos evangelizados com a Bíblia. A Bíblia chegou para nós na sua tradução original. Quem bagunçou o meio de campo fomos nós. E quanto mais atualizada é a tradução, mais você tem que ter cuidado e cautela quando você estiver estudando, sempre procurar buscar um texto mais antigo para comparar o peso de algumas palavras. Tá? Não é que ela deixa de ser bíblica, mas dependendo do que você está estudando, deixa a desejar. Que nem no caso desse, você vê que uma palavra, olha a diferença, olha a destonação de uma palavra, né, colocada num contexto diferente. Já dá uma outra faixa de interpretação, certo? Então nós precisamos tomar cuidado, principalmente quando estiver estudando, quando estiver vendo esse tipo de coisa, tá certo? Então vamos lá, a marca da besta a gente já entendeu que não é o que nós imaginávamos que fosse. E a besta e o falso profeta? Será que faz realmente diferença? Porque hoje nós vemos pessoas tentando identificar quem pode ser o falso profeta, quem pode ser, irmão, qualquer um. Qualquer um. O diabo não tem exigência, sim, tem que ser. Não tem exigência. Quem esteja disponível, pode ser qualquer um. Pode ser o presidente lá da Fran, né, que é um cara bem colocado. Pode ser um outro sheik aí, né, que está, não vou nem falar o nome disso, não vou colocar o vídeo. Nossa, mas tem um sheikezão aí se apresentando já como, né, o Salvador, como o próprio Cristo reencarnado, né, milhões de seguidores, o cara fazendo até milagre, agora preço de que eu não sei, né? Enfim. Então assim, candidato é o que não falta. Só que se a gente bitolar dessas coisas, a gente esquece que nós temos que olhar o quê? O sinal. Porque tudo isso está acontecendo para quê? Para tirar o meu foco, né? A minha intenção daquilo que o diabo já está trabalhando, já está projetando, já está fazendo. Então para mim não importa quem seja o anti ou o falso, não importa. Por que não importa, pastor? Porque o meu negócio é com Deus. Se eu estiver bem com Deus, independente de quem seja o falso, né, ou o anti, eu vou estar com ele na glória. Então eu tenho que estar de olho nos sinais que vão me apresentar a salvação e dos sinais que vão representar a marca da besta para a humanidade, para eu ficar longe deles. De resto, para a igreja, não interessa. Porque se interessasse para nós, Jesus teria revelado o nome do infeliz, teria dito onde ele iria nascer e quais as profecias que tinha acerca de Cristo. Ser descendente de Judá, vai ser de Belém, vai ser descendente de Davi, tem todas as características que nós precisávamos para identificar o Salvador. Se fosse importante para nós, a Bíblia teria dado o endereço. Não deu e não falou quem é. Sabe por quê? Porque para nós não interessa. Porque não é a pessoa. Porque nós já conhecemos o nosso inimigo. Quem é o nosso inimigo? O Satanás, o capeta, o capiroto, o encardido. É ele. Só vai mudar o cavalo. Você entende? Só vai o peão que vai mudar. Quem está sentado para fazer a jogada principal é ele. Então não interessa quem é o cavalo que ele vai usar. Não interessa a cor do cavalo, não interessa a raça do cavalo, porque quem vai fazer as movimentações é ele, a gente já conhece, a gente já sabe quem é, como ele age, como ele faz, principalmente ele deveria saber, né? Então, estar atento às suas movimentações, é igual um jogo, né? Dama de xadrez. Quando o camarada faz uma movimentação ali, você sabe jogar, você já sabe qual vai ser a próxima jogada dele, então você já se antecipa. O cristão de verdade é assim que ele age. Quando ele vê uma situação que parece uma cilada sendo armada para ele, o que ele faz? Ô José, não é por nada não, mas eu vi o Satanás fazendo uma movimentação aí de matar as crianças, então eu vou fazer uma movimentação de sair de madrugada e limpar o rumo. Eu vou deixar ele falando sozinho. Ô José, não é por nada não, agora do calabouço. Está saindo uma conversa aí de que a mulher de Potifar está de olho aí no joelho. Fique tranquilo.
movimentação vai ser sair pela tangente, ela vai ficar falando sozinha. Aleluia. Aí nessa Glória. A nossa movimentação tem que ser em cima da ação que o inimigo está preparando. O inimigo está preparando o bote, ele está preparando a armadilha. E a minha ação tem que ser para antever aquela situação, para que eu não caia naquela armadilha, para que eu não caia naquela situação. Então, para isso eu preciso estar de olho nos sinais. Qual a movimentação que o inimigo está fazendo? O que ele está preparando? Opa, então a minha ação vai ser diferente, tá certo? Porque a gente precisa entender isso, né? A besta, né, que a Bíblia fala e mostra, né, saindo do mar e toda aquela questão. Você vê a Bíblia, quando nós estudamos lá o Apocalipse, você vê que parece uma coisa absurda, né? A gente lembra lá do filme do Godzilla, né? Uma besta saindo do mar. Na nossa cabeça é uma coisa assustadora, né? Só que a Bíblia diz que as nações vão reverenciar, vão amar ela. Então a conversa não bate. Então não pode ser uma coisa monstruosa. Porque quando eu vejo algo monstruoso, o que eu faço? Eu corro, eu dou linha, eu meto o pé, eu vazo, eu vou embora, eu dou linha na pipa. Chama! Então a conversa não bate. Então o que a Bíblia está dizendo, né? Que é uma besta, não é porque é feio, é grande, é monstruoso. É o poder que ela representa. É igual a visão lá de Dário para Daniel, né? A visão que o rei tem, e aí ele fala assim: vou matar todo mundo se ninguém me trouxer a interpretação desse sonho. Estou perturbado com isso. Ele ameaça matar todo mundo na Babilônia se não tivesse a interpretação do sonho. Quando alguém vai lá prender Daniel, diz: Daniel, vamos embora, porque a casa caiu. O rei teve um sonho aí, ninguém conseguiu interpretar, agora ele mandou matar geral. Todo mundo quer adivinho, quer sábado, quer isso, quer aquilo. E nós sabemos muito bem que você também tem tido de visões e tal, então o seu nome está na lista aqui dos que vão morrer. Como é que é? Como é que é esse negócio? O rei teve um sonho, ninguém conseguiu interpretar. Ninguém pode não. Então, o meu Deus, ele vai saber o que fazer. Eu só preciso de algumas horas para poder, né? Preciso de um tempo aí, também não é assim, eu estou sabendo agora. Eu não sabia, vocês resolveram lá no quartinho fechado, né? Vocês assumiram a bronca lá, mas agora o assunto está chegando em mim, agora eu vou resolver. Eu vou falar com quem pode, tá certo? Vou falar com o meu Deus e eu já volto aí para te dar a resposta. Daniel se tranca, chama Sadraque, Mesaque e Abednego, vamos entrar em oração, jejum e consagração, que Deus precisa falar comigo. Aleluia. Porque se Deus não falar comigo, nós morreremos, vamos todos morrer. Se o rei não tiver interpretação, eles entram em consagração e Deus revela para Daniel o sonho. Qual era o sonho? Uma grande estátua, né? Com cada parte do seu corpo representada, né? Ouro, ferro, bronze, barro. Que estátua feia, o que isso quer dizer? Só que cada parte da estátua representava um reino, representava uma potência, representava um estado diferente, né? Um país, melhor dizendo, diferente. Então cada um ali tinha a sua representação através de uma imagem. A mesma coisa é a besta, certo? Então essa besta que mostra, você imagina um bicho saindo do mar com 10 cabeças, 12 cabeças, não me lembro, 7 cabeças, com 10 chifres, você fala misericórdia, coisa feia danada. Porque a gente já começa a imaginar um bicho nesse aspecto, tá certo? Mas o que a Bíblia está dizendo ali são poderes, né? As cabeças são governos, são gente que tem autoridade, são gente que tem poder, são pessoas, tá certo? Que vão ser aplaudidas, ovacionadas pelo povo, dizendo: nossa, era isso que a gente esperava, esse era o governo que a gente queria, nossa, esses homens sim sabem o que é governar pelo povo, tá certo? Então, eles vão fazer com que o povo se apaixone por eles. Aí agora a gente já começa mais ou menos a entender o fio da meada, né? Porque a Bíblia diz o seguinte: que todos aqueles pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que seja dado a marca, né? Sobre a mão direita ou sobre a fonte, ou seja, sobre a sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, ou o nome da besta, ou o seu número, o seu nome. Apocalipse 13 ainda eu estou lembrando, tá? Tem o seu capítulo 1, lá o versículo 17 e 18. É isso aí, 17 e 18, foi o que eu li agora. Então, a gente automaticamente já remete a alguma coisa, comprar e vender, então
um cartão de crédito, um chip, né? Só que antigamente as pessoas compravam e vendiam sem nenhuma dessas coisas, não existia chip, não existia cartão de crédito. E as pessoas já compravam e já vendiam, sim ou não? Ah, então agora ficou ruim, pastor. Agora ficou difícil. Porque são sinais, a Bíblia está dizendo de eventos, está mostrando situações, está dizendo que a pessoa que não estiver dentro do contexto do anticristo, que não estiver dentro da vontade dele, não vai ter liberdade. É igual hoje, tem algumas coisas que nós não podemos falar livremente, você vai para a cadeia. Tem coisa que se eu falar aqui, esse vídeo aí, né, vazar, amanhã eu estou preso, sim ou não? Sim. Você entende isso? Então eu não tenho liberdade para falar o que eu quero, ok? Nesse tempo, a Bíblia diz que é isso que vai acontecer. Nós vamos perder a liberdade de comprar e vender, de sair na rua. O que você está fazendo aqui? Você não é crente? Você não disse servir a Deus? Você não falou que é? Opa, o que você está fazendo aqui? O que você quer no meio de nós? Esse lugar não é para você. Tem lugares hoje, se você for, já acontece isso. Hoje, então é 8 horas, nessa hora, 8h20. Tem lugar que se você for agora, tem coisas que você para fora. Então, você chega lá com a sua família, né? Você, mulher, com seu esposo, o que você está fazendo aqui? Não tem lugar para vocês aqui. Esse lugar aqui é para outra galera, esse lugar aqui é para outra vibe. Não cabe vocês aqui. Ô, você aí com a Bíblia na mão, o que você está gastando aqui? Não quer ouvir não, pregar assim, não, eu não tenho liberdade, porque o estatuto me dá liberdade de pregar, porque aqui não, faz o que você quiser lá na rua, aqui não, aqui quem manda é nós, sim ou não? Sim. Então peraí, pastor, nós já estamos enrolando. Vai tentar comprar alguma coisa lá, vai tentar vender alguma coisa lá, você, irmãozinho, pega uma cocada, pega uma trufa que nem os irmãos de vez em quando vendendo, vai nesses lugares aí, né? Uma humilhação, servinho de Deus, você não é servo do homem lá de cima? Por que você está aí passando vergonha aqui? O que você quer? Quer que a gente te ajude? Quer que a gente te estenda a mão? Cadê o seu povo? Cadê aqueles que são da mesma fé que você? Sim ou não? Verdade. Opa, toma cuidado, já tem lugar que já não te cabe mais. Tem lugar que essa palavra aqui já está fazendo barriga. Ô pastor, uma vez só porque uma pessoa me deu um presente, olha a ignorância. Rapidinho, se você tira tudo. Aí eu falei, que bênção, glória a Deus que a pessoa fez. Catou o ferro e falou, fala a bênção de novo. Eu abro sua cabeça e Pronto. Não precisa sentir muito. Só te falar que é uma bênção de Deus. Porque a Bíblia já disse que o mundo já estou maligno. Tem parente que já não fala com você que você é crente. Oxi, tem pessoas que você jurava que eram seus amigos e não liga mais para você, não te manda mais mensagem porque você é crente, porque você está chato, porque você está chata, porque ninguém mais te suporta. Pessoas que vinham chorar no seu ombro, pessoas que você confidencializou segredos, hoje já não querem mais nem ouvir falar do seu nome, sim ou não? Por que isso? Porque você não tem mais espaço, porque você não tem mais liberdade, porque agora Cristo está vivendo através da sua vida, você entende isso? Então, será que nós já não estamos vivendo um tempo como esse? Será que nós já não estamos dentro? O sinal está acontecendo e nós não estamos vendo? Será que o sinal já não está na nossa cara assim, ó, piscando amarelo e vermelho e a gente está achando que está verde ainda, né? Será que o sinal já não está na nossa cara e nós não estamos vendo? Será que o sinal já não está aí assim, sabe? Ó, piscando, chegou a hora, a igreja prepara, a igreja se arruma, a igreja se apronta. Porque aquele que for achado sem vestes nupciais, não vai entrar. Aquele que for achado de vestes manchadas e sujas, não vai entrar. E os sinais estão nos avisando e nos alertando que a hora chegou. E a gente está preocupado com quem vai ser o anticristo, com quem vai ser o falso profeta. Quando, na verdade, nós devíamos estar preocupados se nós estamos em condições de ser salvos. Tem gente aqui que está tão habitolado para que alguém se salve que está se esquecendo da própria salvação. Meu Deus, é bem assim. Tem gente aqui que está tão preocupado com um parente, com um amigo, com um esposo, com um filho, com alguém que quer que se salve, que está deixando o seu relacionamento com Deus esfriar, que está deixando as suas responsabilidades de lado para tentar salvar alguém, e pode ser que naquele dia essa pessoa seja salva e você não. É verdade, não. É verdade.
São coisas que nós deveríamos estar preocupados no nosso particular para com o nosso Deus, porque grandes coisas o Senhor faz e fará através do seu povo, tá certo? Nós precisamos aí estar ligados e tomar cuidado com isso, ok? Beleza até aí? O que podemos observar primeiramente é que essa besta, né, ela exerce grande influência sobre o mundo, pois opera grandes sinais e maravilhas, levando pessoas a adorarem a trindade satânica, o dragão, a besta que o ergue do mar, né, até a terra. Apocalipse 13 ao 15, 13 ao 15, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. Olha, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem a imagem da besta e que receberam a ferida de espada e vivia. De quem que a Bíblia está falando aqui? Quem? Cabeça de quem foi esmagada? Cabeça de quem que foi ferida quando Jesus venceu lá na cruz? Da serpente. Então olha de quem que a Bíblia está falando. A Bíblia não está falando de uma pessoa, a Bíblia não está falando de um homem, a Bíblia está falando da própria entidade, do próprio principal das trevas. Está falando dele, que um dia foi um anjo de luz, que um dia foi alguém importante no céu. E nós estamos procurando quem é o homem. Olha, nós estamos muito dificultados. Nós estamos precisando ler muita Bíblia. Nós estamos precisando fazer ensinamento domingo de manhã, segunda-feira de noite, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e voltar no domingo de manhã. E tem gente que não consegue vir nem na terça. Será que está ruim para nós? Será que está ruim para nós? Enquanto isso, tem pessoas estudando como podem lançar feitiços contra a igreja, como podem destruir pastores e obreiros, como podem parar a obra que nós estamos realizando aqui. Enquanto isso, tem gente sem dormir de dia e de noite, preocupados no que eles vão espalhar acerca dessa igreja, desse povo, para fechar essas portas. Desse jeito. Mas nós estamos preocupados com outras coisas, estamos preocupados com outras situações, estamos preocupados cada um consigo mesmo, com seus próprios sentimentos e com as suas próprias emoções, e não estamos trabalhando em prol do reino, Aleluia, da igreja, de todos. Falei, Senhor, meu Deus, Senhor, meu Deus do céu, eu não mandei nem escala da semana ainda, irmão. Orando a Deus para me revelar quem que vai pregar, quem que vai. Precisaria disso? Numa igreja com tantos obreiros? Podia simplesmente dizer, diácono Isatrix, diácono Ribeiro, diácono Diego, diácono Jéssica, evangelista Paulo. Você pode pregar? Eu posso. Oi, Flávio, você pode? Eu posso. Agora. Ou eu orar a Deus, Senhor, quem que eu falar, meu filho? Eu quero um aí, está na. Aleluia. Quem você quiser aí, que todos estão aprovados aqui por mim aqui, está todo mundo. Tem gente que eu boto lá na escala, ela fala, não vou botar fulano aqui. Eu falo, não tira. Não. Senhor, fulano é uma bênção, é uma bênção, mas não vai pregar. É forte. Você imagina para mim como pastor, assim, fulano para dirigir tudo, eu falo, fulano. Por que não? Eu não sei, mas o diabo sabe por que não. Deus não me revelou por que não, mas o diabo sabe por que não. Agora, será que nós estamos vindo aqui domingo apenas brincar de ser crente? Foi o que eu falei com uma pessoa, dá uma bênção, será que está mesmo? Por que está uma bênção? Porque nós pulamos, porque nós cantamos, porque nós gritamos. O povo no forró fez a mesma coisa que nós. Pulou, cantou, gritou, foi embora feliz da vida. O que fez de nós diferente deles?
fizeram melhor do que nós, porque foram embora abraçados, né? Sai Desse jeito. carregando o outro, bonitinho. E nós? Deixa eu andar logo aqui, porque eu quero ir assim. Pede. Deixa eu ir ali na frente, depois eu vou. Estou falando mesmo, né? Tem uma liberdade, eu posso explicar assim. O gesto, deixa o gesto embora, depois eu saio. Tem alguma coisa de muito errado e não é no céu. Verdade. Tem alguma coisa de muito errado e não é com Deus. Se nós que queremos morar no céu, se nós queremos ser salvos, nós teríamos que estar menos preocupados com sinais e marcas e mais preocupados com o resultado daquilo que nós já aprendemos acerca da palavra de Deus, porque sobre isso nós seremos cobrados. Nós seremos cobrados acerca de tudo aquilo que nós já fomos ensinados. E se tem um povo que não tem desculpa de não saber ou não ser orientado e ensinado, é um povo que está debaixo de uma placa que se chama Efésios 6. Estamos muito bem orientados, estamos muito bem direcionados. Cabe a cada um de nós nos entender e nos colocar na posição que o Senhor preparou e separou para nós, porque a besta está aí para fazer sinal mesmo, irmão. E nós estamos esperando que seja alguém do mundo. E se for um pastor, irmão? Se for alguém que carrega a Bíblia? Se for um apóstolo, uma apóstola, um pastor, uma pastora, um bispo, uma bispa? Alguém que você acha que vai vir declarando que é filho do diabo? Quantas pessoas tinha ao redor de Jesus quando o diabo escolheu Judas para usar? Quantos discípulos Jesus tinha catalogado? 70. Jesus conviveu com 70 discípulos. Os 12 eram os mais próximos. Mas Jesus orientou e conviveram com ele cerca de 70 discípulos. Os 12 se tornaram os apóstolos, eram os professores de todos os 70. E por que o diabo escolheu logo Judas? Porque era um dos próximos. Como eu fiz no ensinamento, era alguém fora de qualquer suspeita. Era o cara que tinha mais moral no meio dos discípulos. Por que você fala isso, pastor? Porque era ele que ficava com o dinheiro. Eu não deixo meu dinheiro com alguém que eu não confio. Você? Você deixa seu dinheiro com o seu primo pilantra? O ladrão, com a prima que não dá golpe e calote nos outros, ou é com ele que você deixa seu dinheiro para guardar? O meu não. Você entende quem era Judas? Porque assim, a gente fala de Judas, a gente já lembra lá do traidor, a gente já vai colocando, né, adjetivos dele de alguém que não presta. Mas quando você vê Jesus entregar a bolsa para ele, Pedro não diz assim, ó, Senhor, para ele não. Você vê Pedro brigando com Mateus, você vê Pedro discutindo com João, você vê Pedro, ninguém briga com Judas assim não. Ninguém discute com Judas. Os discípulos, quando Paulo foi se converter, os discípulos falaram assim, ó, você não vai andar com nós. Nós não queremos você perto da gente. Os discípulos. E Judas, não, você vem comigo. Não, Judas, aqui não comigo, não comigo, não comigo. Eu não quero pôr na mesa do João, porque o João é aquele tio de Jesus. João é aquele que deita no peito de Jesus. Está com Judas. Judas é um cara que tem moral. É um cara que está ali com Jesus. Jesus chama ele para perto. Ele é o cara que cuida do dinheiro. Ele é o cara mais desenrolado. É com ele que eu quero falar. Nós precisamos. Não do céu. Tem um ditado que não é bíblico, mas devia ser. Acho que até se a gente procurar um versículo que encaixa ali, a gente acha. Quem vê cara, não vê coração. Quem ouve palavras, não vê intenções. A gente tem que começar a tomar cuidado com tudo isso. Aonde a gente colocar o pé. Onde a gente for. Por que a gente está tão frustrado? Por que os crentes andam tão decepcionados? Porque andam confiando em gente que não devia. Glória a Deus. Porque andam se relacionando e confidencializando segredos para pessoas que não deveriam.
terrível. Por quê? Porque são enganados. Porque tem uma grande admiração por alguém que depois olha e fala, meu Deus, chega numa coisa e e aí a gente se decepciona. E aí a gente já não quer mais ir para a igreja. E a gente já não quer mais, sabe? Por quê? Porque quem enganou? Foi Deus que te enganou? Não, foi você que se enganou. Você que não prestou atenção nos sinais. Foi você que não orou. Foi você que não buscou a orientação de Deus. Foi você que andou conforme os seus sentimentos. Foi você que não pediu uma direção para Deus. Entende? E por que eu estou falando isso? Porque está tudo aqui, irmão. É o que a Bíblia está dizendo. Que nós vamos ser enganados. A gente não é enganado por alguém que a gente olha e já suspeita. É? Não. A gente não é enganado por alguém que a gente olha e fala, não, tem que estar na mira, tem que, tomar cuidado. Né? Quando a gente entra ali do bairro, você olha assim, você já é estranho, você fala, estou aqui, tem nessa rua aqui, tem um camarada ali de capuz, encostado no muro ali no escuro, eu vou passar por ali, não, vou passar por aqui. Porque você já suspeita que tem alguma coisa, né, de errado e não está certo. Sim ou não? Então, essa leitura nós temos que aprender a fazer em todas as áreas da nossa vida. Porque o anticristo pode não ser um famoso da mídia. Pode ser. Só que a Bíblia não diz que vai ser um só, vão ser vários. Pode ser pessoas importantes. Talvez para nós não seja. Eu não tenho contato com o presidente de outros países. Você tem? Talvez o anticristo para mim seja diferente do anticristo deles. Talvez o anticristo para você seja diferente do da Índia, do Japão, da Ásia, da África. Por que várias cabeças? Por que várias intenções? Por que vários chifres? Cada chifre representa poder e autoridade. Nós temos que começar a tomar, sabe? Cuidado, irmão. Precisamos aprender a ler e interpretar os sinais que nos estão sendo deixados pelos tempos. Os sinais que estão sendo mostrados para nós dia após dia. Então temos que tomar cuidado sobre tudo isso. Vamos lá. O que podemos observar primeiramente é que essa besta exerce grande influência sobre o mundo, pois opera grandes sinais e maravilhas, levando pessoas a adorarem a trindade satânica, enfim. Essa besta passa longe de ser, né, um monstro asqueroso, passa longe de ser, né, alguma imagem que nos traga medo ou insegurança. Pelo contrário, né, essa fera é um símbolo. Símbolo quer dizer representa o quê? O sistema político mundial, ou seja, alguém que tenha poder e autoridade sobre o povo. Até eu sou suspeito para você. Para você até eu sou suspeito. Tem influência sobre o povo? Tem autoridade? Tenho mesmo? Toma cuidado comigo. Vai que eu acordo meio virado. Foi a mesma coisa que você Ele café lá para no mês passado. Por que Satanás queria o corpo de Moisés? Era uma pessoa influente no meio do povo, tanto que é utilizada até hoje em dia. Muitas pessoas matam e morrem pelos ensinamentos de Moisés. Por que o diabo não foi lá buscar o corpo de Arão? Ele ficou enterrado lá no meio do povo, lá na areia. Por que ele não foi lá buscar o corpo de Arão? Porque o que saía da boca de Arão não valia nada. Por que ele não buscou o corpo de Miriam? Miriam foi enterrada lá, ficou lá para trás do corpo de Miriam. Por que ele não foi buscar o corpo de Miriam? Porque era uma mentirosa, era uma falsa, era uma fingida. A Bíblia mostrou isso para nós. Ela teve a participação dela em salvar Moisés, em ajudar Moisés, em livrar ele na hora da morte? Teve. Mas e depois? A conduta dela foi diferente. Foi de uma rebelde, de uma traída, de uma mentirosa, uma fingida. Deus repreendeu ela, castigou ela. Sim ou não? Então, peraí. Por que o diabo não foi buscar ela? Falou, essa aí está queimada. Você sabe o que ela falar, ninguém vai. Era Moisés. Se Moisés falar, o povo vai obedecer. Eu quero o corpo de Moisés. Mas que o diabo quer usar alguém desviado para poder tirar você da... Não, vai querer me desviar.
tirar eu do foco, da direção de Deus, para depois usar a minha boca para direcionar você a fazer algo para contrariar o próprio Deus. Eu estou falando de mim. Entende isso? Já ele sempre vai querer usar alguém que tenha autoridade, que tenha o respeito do povo, que tenha o sim da aprovação do povo. Os políticos fazem isso. Você não vê os políticos procurando alguém que não é conhecido para falar deles. Eles vão procurar sempre pessoas que têm influência no meio do povo. O diabo faz a mesma coisa. Busca pessoas que já têm um povo, que já têm pessoas para ouvir, que as pessoas obedecem e seguem aquilo que lhes são falados. Muitos aqui nem vão observar, dependendo do que eu falar, do que eu ensinar. Muitos aqui não vão nem lá examinar a Bíblia, vão tomar já como verdade para si. Eu estou falando de mim. E isso pode acontecer em qualquer outro lugar, em qualquer outra igreja, em qualquer outra situação. E quantos podem estar sendo enganados já pelo sistema do anticristo? Trazendo dissensões, trazendo divisão. A gente vê o sistema do anticristo já funcionando na vida de Jó, nos próprios amigos. Os próprios amigos, a própria esposa já tinha sido contaminada pelo sistema do anticristo, do falso profeta. Deus está me mostrando aqui que a sua vida está desgraçada porque você é um pecador. Você é um homem digno de morte. Você levantou a ira de Deus contra a sua vida. Homem de Deus. Como você sabe que é homem de Deus, pastor? Porque eles vão orar a Deus. E Deus fala o que para eles? Vocês vão conversar com Jó. Eu não quero nem saber de vocês. Se Jó abençoar vocês, eu abençoo. Se Jó amaldiçoar vocês, para mim sejam tão amaldiçoados. Eu sou homem de Deus, tinha um contato com Deus. Só que naquele momento, se deixaram ser influenciados pelo anticristo, por Satanás. Então será que nós temos que vigiar? E muito. Será que nós temos que tomar cuidado com os sinais que nós estamos vendo? Temos. Será que eu tenho que examinar e olhar e tomar cuidado onde eu coloco o meu pé, como que eu ajo, como que eu escuto, o que eu falo? Tenho. Porque senão, inconscientemente, eu começo a fazer parte do sistema do anticristo e do falso profeta. Eu começo a anunciar coisas que não são verdades bíblicas. Eu começo a pregar e ensinar coisas que não são verdades de Deus, são minhas verdades. E quando pensar que não, a gente não tem uma pessoa contaminada, duas, a gente tem uma igreja fora da direção e do princípio de Deus para as nossas vidas. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Sim, se eu falar para o Thiago, agora sim. Para eu não me perder. Já coisa, Não, é que a questão é o seguinte, né, de ter algumas pessoas que elas são influenciadas pelo sistema, como você usou, ou pelo próprio Satanás, tá no mesmo? Sim. Né, só que assim, as pessoas elas estão certas que estão fazendo certo. Né, tipo assim, sei lá, eu discordo em um ponto com Samuel aqui. Entendeu? E eu consigo achar um ponto dentro da Bíblia que prova que eu estou certo. Sim. E vai achar. E eu vou achar. Se for um ponto só, vai achar. Entendeu? Mas enfim. Só que o cara tá normal, ele tá na dele, ele tá seguindo os passos dele, mas eu consigo, com a minha influência, né, convencer ainda mais pessoas ao meu redor. Tipo assim, não, mas o que o Samuel tá fazendo, a conduta dele, a interpretação dele da Bíblia, tá errada. Por quê? Porque o versículo X aqui está dizendo que quem não fez as coisas exatamente como está escrito aqui, está desviado. Foi o suficiente. Tipo assim, eu fui usado por Satanás, mas na minha cabeça eu estava fazendo certo. É o que a gente fala, né? Acerca do ensinamento que nós tivemos, acerca da marca, da besta, isso, aquilo, aquilo outro, quando a gente ouve falar, né, que o tio Buster, né, tem um chip lá, né, que consegue controlar, né, o cérebro da pessoa para corresponder com outros órgãos do corpo. A gente já diz que é o Cristo. Só que aí você vai ver a finalidade para que ele está trabalhando aquilo. Estou repetindo, tem gente que chegou depois. Então assim, aí você vê a finalidade para que aquilo foi criado, para pessoas que têm deficiência, pessoas que têm o braço, têm a perna, mas sofreu um derrame, teve algum acidente e o cérebro não se comunica mais com esse membro, né? Então a partir daquele implante agora
a mão que não funcionava, o braço volta a se comunicar com o cérebro e a pessoa volta a ter os seus movimentos normais. Aí ele fala assim, é coisa do diabo. Não, é coisa de Deus. Mandamento bíblico. Amar o seu próximo como a ti mesmo. Será que se eu tivesse numa condição dessa, eu não ia querer me movimentar de novo? Se eu tivesse as minhas pernas, né? E não tivesse conseguindo andar, se eu pudesse me levantar de novo e andar de novo, será que eu não ia querer? E se eu quero isso para mim, por que não querer para o meu próximo também? Então, eu vou dizer que a pessoa está a serviço de Satanás? Não, irmão, está cumprindo o mandamento de Deus. Amando o próximo como assim? Só que aí a gente se engana, a gente já começa a achar que é sinal da besta, do anticristo, do falso profeta. A gente pega um monte de pastor falando baboseira e asneira na internet. Um videozinho lá da série que a Cris mandou lá outro dia na igreja. A pessoa pega aquela parte ali só e manda e monta um documentário em cima, só falando, e coloca um versículozinho bíblico da marca da besta. A pessoa já fica apavorada, o crente, por quê? Eu não sei se é verdade. Oxi, vi um vídeo lá, eu vejo uma pessoa com, né, botou um negócio aqui, aí, paralisou ali no meio do universo, entrou no, né, está vivendo só aqui na mente, vegetando, né? Mas o corpo físico da pessoa está ali, estagnado, no meio da rua. Nossa, é algo muito louco, é coisa do Satanás mesmo. Mas não é verdade. Entendeu? Só que a gente não tem a informação inteira. Agora é um óculos, né? Inventaram um óculos que é para tirar a televisão de circulação, né? O óculos projeta, você coloca o óculos e ele projeta a tela na sua frente, assim. Então, você consegue sentar na sala, que nem eu já no celular, né? Mas você consegue sentar na sala, cada um com um óculos, cada um assistindo um canal diferente, no óculos. Com o celular, irmão, com o celular. As pessoas já são atropeladas na rua, no WhatsApp, atravessa a rua, celular. Você imagina um óculos que dá para a pessoa assistir um filme, uma série, o que ela quiser assistir, está andando na rua. Imagina a desgraça. Aí eu vou dizer que isso é o anticristo, que é o falso profeta, que é a besta. Não, não é a besta, é os bestas que vão comprar um negócio desse e vão sair na rua. Então assim, eu tenho que tomar cuidado. É verdade, irmão, eu tenho que tomar cuidado, porque eu pego a desinformação e eu faço dela uma informação. As pessoas começaram a morrer na rua, tá vendo? Porque é a coisa da besta. Não, não é a coisa da besta, é os bestas que botam um negócio no rosto que vai impedir a visão e sai na rua. Vai acontecer o quê? Um acidente. Pior que já teve algo parecido, não nesse sentido, sim, mas há uns anos atrás tinha um jogo aí, eu esqueci o nome. Tal de Pokémon, aquela desgraça lá. Tanta gente que saiu. Você viu o bicho na rua e as pessoas tipo, as pessoas pessoa correndo, pessoa pulando de prédio, pessoa caindo de escada. Por quê? Estavam dentro daquele jogo virtual na rua, né? A pessoa está aqui, está vendo o bichinho lá e tal, corre lá para pegar e não tem nada lá. Porque o negócio faz parte do jogo, né? Então, assim, muita gente morreu, se acidentou, foi até proibido em alguns lugares, né? Esse jogo foi até tirado de circulação por conta disso. Pessoas no trabalho, jogando, o cara está lá no trabalho, lá está lá na máquina, daqui a pouco sai correndo lá para o lava da janela, do aberto. Não, isso aconteceu, verdade. Isso é fato. Então assim, aí vou dizer, não, que foi coisa do anticristo, que foi coisa da besta. Não, as pessoas que estão ficando sem noção e entendimento das coisas. Pastor, tem um negócio lá que os caras inventaram lá, né? Que eles conseguiram fazer um tipo de som. Você coloca esse som, eles conseguem fazer as sensações que a pessoa fica brisada em cada tipo de droga. Sim, uma frequência e várias. E a pessoa consegue ficar lá brisada por um tempo. Frequências. Ouvindo aquele som lá. Mas isso acontece para as crianças, isso aí. Esse é o perigo. Esse é o perigo. A frequência da música. A música, né? A frequência, estamos vendendo até pendrive nesse esquema. Então assim, a frequência da música, o som, produziu um efeito no cérebro igual o de determinadas drogas. Então o som tal, a pessoa sentia a mesma coisa como se ela tivesse usado determinada droga, né? A maconha, a cocaína, o êxtase, seja o que for. Então aquele barulho, ele despertava na pessoa, aquela frequência despertava no cérebro da pessoa a mesma sensação de como se ela tivesse usado aquela droga. Aí a gente vem para a igreja e a frequência, o som emocional faz a mesma coisa da gente.
A mesma coisa. A mesma coisa. E aí eu tenho que ser inteligente o suficiente, principalmente os músicos, tá? Para entender, por isso que nós precisamos orar e consagrar tanto. Aleluia. A música tem esse efeito sobre o povo. A música tem esse efeito sobre a igreja. Os sons, eles têm um efeito. Satanás tinha esse poder de influência sobre os anjos. Sobre os anjos. Você entende isso? Aí a gente tem o costume de dizer, né, que isso foi tirado dele e dado para nós. Não, Deus não deu nada para nós que não presta. Não, Deus não tirou dele e deu para nós. Deus deu para nós algo tanto quanto o que ele tinha. Aí sim, nós temos e ganhamos o dom da adoração. Só que Satanás também tem. É por isso que você encontra hoje pessoas no secular tão boas quanto nós temos no mundo gospel. Porque tem o dom. Foi dado e deliberado para eles também. Foi dado e deliberado para eles também. Por quê? Porque isso é sabível, isso é científico, que a música produz em nós sentimentos e sensações. Tem gente aqui que se ouvir determinada música vai lembrar lá do namorado catarrento de 1800 vai lembrar do trauma dele, vai lembrar do pai, da mãe. Outro dia eu estava numa boa lá no serviço, daqui a pouco passou um camarada cantando toda vez que eu via. Lembrei do meu pai na hora. Porque era uma conexão que eu tinha com meu pai, de ouvir, lembrar meu pai ouvindo essa música. Outra música eu não lembro, mas essa música, toda vez que eu escutava, eu lembrava do meu pai, porque tem uma conexão. Com nós é diferente. Os louvores, o louvor da sua conversão. Tenho certeza que você lembra do louvor que você ouvia quando você se converteu no primeiro amor. Talvez você não lembre do louvor que foi louvado domingo passado, mas o louvor que te tocou na sua conversão, você sabe. Sabe ou não sabe? Porque houve uma frequência, houve uma conexão. Ele te sintonizou com Deus naquele momento. Ele foi uma ponte para te levar até Deus. Você entende isso? É por isso que a gente precisa tomar. Tem um lugar que a gente precisa tomar cuidado, é dentro da igreja. Pronto, fala. É com quem tem poder, é com quem tem autoridade. Porque esses são chamados de tangedores. Eles podem levar a gente tanto a adorar a Deus quanto para a beira do abismo. Pronto, falei. Só duas coisinhas rapidinho. Eu estava no banho dela com o Thiago lá, né? Fazia um podcast lá, né? Um baterista famoso da igreja e tudo, né? Ele estava lá na África, lá, né? Aí ele falou, vamos falar aqui sobre células de Célula som. rítmica. Aí ele foi lá e fez um barulho na mesa lá. E aí os africanos falaram assim, não, faz isso aqui não. Para na hora. Porque aquele som lá era o som do funk que ele fez. Ele falou lá que se você fazer isso aqui, o povo aqui na tribo vai começar a fazer um monte de coisa de sedução aqui, todo mundo vai enlouquecer. E ele vai falou dos sons Puta amor. Eu ia falar isso aí, eu estava estudando isso aí, gente. Foi um podcast que o Aposan gravou, é um baterista do mundo gospel famosíssimo. E eles foram fazer uma turnê fora e ele estava, né, com pastores, com homens de Deus lá na África, e eles tinham um show lá de lá, enfim. Aí eles estavam nessa resenha, né? Porque a curiosidade deles era, né, como que no Brasil as coisas têm tanta liberdade, né, assim, de rítmica e situações, enfim. E aí você explica porque que em volta da igreja, enquanto nós estamos cultuando, enquanto nós estamos fazendo culto, como que o diabo se manifesta? Você passa aqui, ó, quem mora aqui perto, você passa aqui, ó, sábado que não tem culto, não tem nada aqui na rua. Ninguém sai nem na rua, sábado que não tem culto. Você passa aqui, tá tudo escuro, não tem ninguém na rua, não tem nada aqui, né? Dias da semana normal, é morta. É morta. Aí o dia que nós temos culto aqui, você quer ver? É culto de festividade. É culto que tem bastante gente de fora que a gente convidou. Você vê que começa já a manifestação em volta. Não é porque eles estão incomodando nós, não, é porque nós estamos incomodando eles. O espiritual aqui está avaroçado. Aí as entidades de lá levantam para tentar bloquear a ação do que está acontecendo aqui. Porque a nossa atmosfera aqui eles não podem mudar.
A nossa atmosfera aqui, nós estamos envolvidos naquilo que Deus está fazendo em nós. Mas a atenção de todo mundo que passa aí na rua volta para lá. A não ser que seja alguém que está afastado, desviado da igreja, e Deus já está ali com o anzol no pescoço puxando para cá. Caso contrário, todo mundo que passar aí na rua, na encruzilhada, o que vai chamar a atenção? A bagunça de lá, o som de lá, é o que vai ficar gravado, que é o que está mexendo com o espiritual que a pessoa está vivendo naquele momento. Entende? Então, se tem um lugar que nós precisamos tomar cuidado com as nossas emoções, e sensações e sentimentos, se chama igreja. Certo? Bora lá. Aleluia. Ô pastor, só mais uma. Diga. A última vez. Ô pastor, mas só que tipo, o anticristo, o Satanás vai colocar uma entidade aqui e ela vai se transformar em uma pessoa ou não? Vai ter uma pessoa aqui, ela já está sendo usada por Satanás. A pessoa vai ser usada no nosso meio. É igual. Vai, tipo, o Satanás levantar uma pessoa. Não. É igual a gente está falando aqui, falamos de Judas, né? Alguém que já está inserido. Já pode trazer alguém de fora? Pode vir alguém de outro meio? Essa Pode. possibilidade não existe. Mas qual que é a intenção dele? Sua mãe te ensinou isso quando você era pequeno. Não fala com estranho, não ouve estranho, não recebe nada de estranho, não é? Se chega um estranho aqui e começa a falar alguma coisa para você, como é que você vai ficar? Peraí. Opa. Mas se é alguém que já tem intimidade com você, se é alguém que você já gosta, se é alguém que você já confia, se é alguém que já tem o seu coração, você não vai nem pesar na balança. Você não vai nem filtrar, vai descer direto no coração. Sim ou não? Verdade. Meu Deus, peraí, deu até um negócio ruim aqui agora. Não é para dar um negócio ruim, é para você começar a pensar e meditar e olhar. A gente tem que pesar as coisas, a gente tem que, sabe, balancear tudo que a gente ouve, que a gente filtrar, tudo aquilo que a gente recebe, senão a gente é enganado, irmão. A gente é enganado. O diabo engana a gente na nossa cara. O diabo envenena a gente dando abraço. A serpente socou a fruta, a força na boca de Eva. Não, mulher, você não sabe o que você está perdendo. Vem comigo que é sucesso. Minha filha, se você estiver comigo, você já era outra pessoa. Você já estava em outra vibe. Você tinha crescido muito. Se você me ouvisse, se você me escutasse, olha. Você sentiu até analfabeto conversando com a serpente. Meu Deus, onde veio tanta sabedoria? Jesus amado, como é que pode? Eu tenho que comer essa fruta mesmo, porque tá doido. Então, irmão, é isso. A gente precisa entender como funciona esse mundo espiritual, certo? Então, acho que ficou claro para nós que essa besta ficou longe de ser um monstro asqueroso e coisa e tal. Então, eu preciso entender que não precisa ter um nome, não precisa ter uma legenda, não precisa ter uma responsabilidade, porque de fato o anticristo, o falso profeta, é um sistema, é uma teia, entende? Que envolve, que abraça, que pega uma aqui, que pega outra ali, que junta uma aqui, amarra um e junta o outro, é uma teia, é um sistema. Que ele é assim que nem a internet, ele está funcionando aqui, que eu estou vendo aqui, que a Trix está vendo a mesma coisa lá, que o irmão Paulo está vendo a mesma coisa ali, está tudo conectado. Você não precisa estar dentro do mesmo país, você não precisa estar ali, você é igual crente, irmão, é igual a igreja. O que é a igreja? É um sistema, é um corpo. Nós aqui somos um corpo, Efésios 6, que somos parte do mesmo corpo dos nossos irmãos lá na África, entende isso? É o mesmo povo. O meu governo aqui não é o governo deles lá, mas a nossa conexão é a mesma dos missionários que estão sofrendo por aí, ameaçados de morte. Eles fazem parte de nós, estamos na mesma trama. Você está entendendo? Você não precisa ser vizinho do anticristo, você não precisa ser amigo do falso profeta. Não, você está inserido naquela ideia, naquela ideologia, naquele sistema que vai te fazer transgredir e pecar contra Deus. Você entende isso? Eu acho que está ficando mais claro agora, né? Eu acho que começou a acender uma luzinha lá no final do túnel.
Que Deus assim possa nos despertar e nos trazer a luz que falta para o nosso entendimento, trazer clareza para os nossos corações, para nos fazer descansar em Deus, tá certo? Porque a Bíblia diz que Ele vai seduzir todo o mundo de uma forma atraente, né? Ele vai fazer as pessoas pecarem inconsequentemente. Você acha que o diabo vai chegar assim e vai dizer: vamos para o inferno comigo? Não é legal, você vai gostar. Vamos morar no inferno? O que você vai dizer? Deus me livre, Ave Maria. Ave Maria, Deus me livre. Sangue de Jesus tem. Sangue de Jesus tem poder. Eu não. Meu Deus. Jesus amado. É ou não é? É brincadeira, mas é isso, não é isso? Vai dizer: não, estou fora. Meu Deus. Sangue de Jesus tem poder. Deus me livre. Não. Mas e se ele chegar assim e dizer: ó, você cuidado com a Agatha? A Agatha não é de confiança. Eu tomaria cuidado com ela. Eu imagino, longe de mim. Longe de mim. Atriz? Sei não. A carinha dela aí não me engana, não. Comigo não anda. Pra mim não serve. Você já vai dizer o quê? Se não serve para o pastor, para mim também não serve. Se não é bom para ele, também não é bom para mim. E se o pastor está sendo influenciado pelo Satanás, para falar isso para você? Se a pessoa não está nas faculdades mentais para te induzir a pecar e pensar o mal contra o seu próximo, contra o seu irmão. Porque eu nunca vi Deus fazer isso com ninguém. Verdade. Eu vi Miriam e Arão falando lá na cara larga assim, ó. E Deus viu? E Deus foi lá e contou para Moisés: ó, seus irmãos estão lá fofocando de você. Contou? Deus não contou, não? Que Deus sem vergonha, rapaz. Será que Deus é fofoqueiro também agora? Como que Deus viu Miriam e Arão falando mal de Moisés e não contou para Moisés? Estou decepcionado com esse Deus, rapaz. Mas ele não era amigo? Que amigo é esse? Que amigo é esse? Por que Deus não falou nada para Moisés? Deus não era amigo de Moisés, não? Não parece. Porque se é meu amigo, logo eu vou dizer: olha aqui, Moisés. Eu passei ali agora, a sua irmã e o seu irmão querido estavam falando de você. Foi isso que Deus fez? Eu chamo de Miriam e Arão. Isso aqui, ó, seus pilantras. Qual é que é? Vocês estão falando do meu amigo? Do meu íntimo, na minha cara, na minha presença. Vocês estão doidos da cabeça? Vocês estão achando que eu não estou vendo qual é a intenção do coração de vocês? E Deus repreende eles e castiga eles. E depois Moisés vai chorar por Miriam, sem saber por que ela está doente. Moisés vai orar por ela sem saber que ela está doente, que ela está leprosa, que ela está com dores, porque ela estava falando mal dele. E ele vai orar por ela. Como que o diabo trabalha? Só que Deus trabalha totalmente ao contrário. E a gente precisa ser inteligente o suficiente para entender quando é Deus que está falando e quando é o diabo que está falando. Porque o diabo não se materializa, ele usa pessoas, ele usa acesso, ele usa aonde ele tem liberdade. Pode ser um grande homem de Deus, mas às vezes está com o coração magoado, está com raiva, está com ira, e aí o diabo olha e não vê uma brecha, ele vê uma porta. Porque brecha é uma coisa, porta é outra. Onde existe ódio, onde existe rancor, onde existe raiva, já não tem brecha, tem porta. E o diabo já tem a chave, ele entra a hora que ele quer. Porque não é brecha, é porta. E ele tem a chave. Ele não entra em lugares que está cheio de Deus, quando a casa está repleta, varrida, adornada e cheia. Foi pregado isso aqui para nós, né? No aniversário da igreja. Eu me lembro. Foi ou não foi? Será que eu acho que Deus estava falando alguma coisa com a gente ali? Eu tenho uma breve intenção assim de que Deus estava querendo falar alguma coisa para ele. Isso me passa uma lembrança assim, de que Deus pode ser que Deus estava falando alguma coisa para ele. Você entende isso?
Porque se eu ficar bitolado com marca, com falso profeta, com isso, com aquilo, eu sempre vou projetar isso para longe de mim. Porque o Brasil é o último lugar aonde a gente vai imaginar que saia uma besta. A gente já tem uma de 9 dedos, né? Mas não é, o anticristo não está nem aí, porque não tem moral para falar nada, não sabe, não vale nada que sai da boca da pessoa. Aqui é o lugar onde o país tropical, a terra da garoa, é o lugar onde nasceu o pentecostalismo, né? Saiu do mistério. Então assim, é um lugar onde a igreja recebeu fogo, veio um avivamento através dos nossos irmãos batistas, trouxe para o Brasil e a gente distribuiu fogo para todo canto aí no mundo. Foi? Os nossos pregadores saem daqui para pregar lá fora. Então aqui não vai ser, né? Aqui não vai ter besta, aqui não vai ter falso profeta. A gente sempre projeta isso para longe de nós, lá para longe. Sim ou não? E os únicos bestas estão sendo a gente. Porque nós estamos, quem está enganando nós? O diabo? Não é mesmo. Nós mesmos se enganamos. Nós mesmos se enganamos. Porque a gente imagina que todas essas coisas sempre vão acontecer para lá, para longe de nós. Quando na verdade o inimigo às vezes pode ser que já esteja trabalhando no nosso meio e a gente nem está percebendo. Pode ser que esteja usando a mim para enganar vocês. Pode ser que esteja enganando vocês para me enganar. E como que nós vamos saber isso, pastor? Pesando na palavra. Peraí, isso aí que o pastor falou, está certo? Está na Bíblia? Essa conversa que eu tive com o pastor aqui, isso que ele me falou, está certo essa conversa aqui? Nossa, é bíblico isso? Tem Deus nesse negócio? Porque senão a gente vai ser enganado, né? A gente vai ser enganado. Dentro de casa. Dentro de casa. Você acha que o diabo vai levantar alguém lá na prostituição, vai levantar alguém lá na Cracolândia para te enganar? Ou você olhar assim e dizer, não, você pode, não vou nem escutar o que você está falando. Não, tá doido? Não. Ele até levanta pessoas, quando a gente quer evangelizar, igual estava lá. Aí eu passo o que pensa, não, vamos aqui, ó. Na marca que você queria, meia, chegamos aqui, ó. Eu entendi, mas assim, para nós não sair do assunto aqui, senão nós vamos sair muito fora do. Vamos aqui, ó. A palavra de Deus vem fazendo com que as pessoas se afastem. Ele vem usando, vamos lá. Ele seduzirá o mundo de forma muito atraente, mas claro, menosprezando claramente os princípios da palavra de Deus. Menosprezando os princípios. O que é princípio? Princípio dos mandamentos. Princípio é aquilo que não muda. Princípio é aquilo que vem, através daquilo vem todas as outras coisas. Qual que é o princípio da palavra de Deus para nós? Fala alto isso aí, pelo amor de Deus. E depois que eu já amo a Deus? O próximo a mim mesmo. Isso é princípio. Então nada que vier desatrelado a isso aqui tem a ver com Deus. Começa por aí. Amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu me sujeito a Ele. Eu me sujeito a Ele. Então não é mais a minha vontade, é a vontade dele. Eu já não faço mais o que eu quero, o que eu sinto já não é mais importante. O que é mais importante? O que Deus quer que eu faça, a vontade dele. E o meu amor sendo apresentado ao próximo como a mim mesmo. Não é para me aparecer. Não é para me ser aplaudido ou ovacionado. Não, aqui tem que vir meu colocar. Eu dei uma esmola aqui, eu abençoei uma aqui, eu levantei o outro ali. Mas eu não estou nem aí para essas pessoas. Amanhã ele pode, se ninguém estiver vendo, se eu não estiver perto, amanhã ele pode cair num buraco, pode ser todo. O caminhão pode passar em cima dele, eu não estou nem aí. Porque eu não amo, porque eu não estou nem aí. Eu estou querendo que as pessoas olhem e vejam eu fazendo algo de bom para alguém e depois dizem, nossa, que pastorzão, nossa, meu pastor, nossa, meu Deus, meu pastor. Mas eu não estou nem aí para aquela pessoa. Posso completar isso aí? Pode. Às vezes a gente faz isso para sentir bem com nós mesmos.
Não é para mostrar para os outros, mas é para mostrar para a gente. Para nós mesmo. Para se sentir alguém melhor. Ah, como eu sou bom. Ah, como eu sou servo de Nicodemos, né? Ah, como eu sou bom. O senhor não sabe. O jovem rico, né? Ah, Senhor, senhor. Vou te contar que o tanto de esmola que eu já dei esse ano, o senhor vai me pedir bênção aqui, Jesus. O senhor está ali, ó, pedindo oferta. Eu vou contar para o senhor que o tanto de esmola que eu dei esse ano aqui, o senhor vai me pedir bênção. O senhor vai ajoelhar aqui agora e pedir para eu botar a mão na sua cabeça. Essa foi a conversa dele com Jesus. Não, senhor, o senhor tem que ver como eu sou funcionando. Deus falou, rapaz, isso é bom mesmo, você tem que estar junto comigo. Vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e aí você vem com. Não, Jesus, também não é assim. Eu sou bom, mas não é tanto. Sou bom, mas é só de vez em quando. Você entende isso? Olha a diferença. Olha a diferença. Né? Então, o que ele queria? Aplauso. O que ele queria? Reconhecimento. O que ele queria? Que as pessoas olhassem para ele como alguém importante, como alguém interessante, como alguém que tivesse algo para oferecer. Quebrou o primeiro princípio. Oi? Quebrou o primeiro princípio. Quebrou o primeiro princípio. Espera aí, já não amo a Deus com todas as coisas. E meu amor pelo próximo nem é tudo isso. Senão, já quebrou o princípio, já quebrou o mandamento. Então, tudo que vinha a partir disso, que quebrou o princípio, é algo que vai ferir o meu próximo, é algo que vai ferir o meu irmão, é algo que vai ferir a santidade de Deus, é algo que vai dividir a igreja, é algo que vai trazer divisão. Deus já não está no negócio. Simples assim. Simples assim. É algo que não é pleno, Deus já não está no negócio. É algo que não é para todos, Deus já não está no negócio. Então, a ideia é fazer isso de forma muito atraente, mas menosprezando os princípios da palavra de Deus. Não tem problema ter palavra de Deus, não tem problema. Não tem problema ter um salmo, não tem problema ter um cântico, não tem problema ter um louvor, desde que tenha divisão, desde que tenha separação, desde que tenha distinção, desde que tenha fofoca, desde que alguém fique de fora, não tem problema, está tudo certo. O diabo trabalha perfeitamente no meio dos louvores. Daniel fazendo uma campanha de oração, ele não orou agora, ele estava fazendo uma campanha de oração. E Daniel, no meio de uma campanha de oração, a gente sabe que Daniel é daqueles que ora e canta, porque ele é daqueles mesmos, de Paulo e Silas. Ele é daqueles mesmos, de Sadraque, Mesaque e Abednego, que está dentro da fornalha cantando e orando. Ele é desses. É ele que ensinou Sadraque, Mesaque e Abednego louvar a Deus. Então ele é desse. Ele está orando e cantando. E o diabo está como? Impedindo a oração dele. Você imagina? E ele não estava com inimizade com ninguém não, tá? E ele não estava com problema com o seu ninguém. Você imagina só quando existe uma porta. Você imagina só quando tem uma legalidade. Então o diabo não se incomoda com o louvor, não. O diabo não se incomoda não com a sua oração, não. Ele nasceu no céu, está acostumado com isso. O que incomoda ele? A obediência. Aleluia. A santidade, a santificação. Um anjo não foi o suficiente para intimidar ele. Eu preciso entregar aqui um negócio que Deus mandou para Daniel. Você não vai entregar coisa nenhuma. Não, mas ele está orando. O problema dele. Mas ele está louvando. Não vai entregar e pronto. E se Daniel não tem intimidade com Deus? O anjo chega lá e diz: Deus, eu não consegui entregar a bênção. Daniel, você não conseguiu entregar a bênção para quem? Para Daniel. Se fosse outro, tudo bem, mas Daniel, não. Leva reforço, mas entrega. Eita glória. Leva reforço, mas entrega. E nós estamos falando de um homem que não tinha do que Satanás acusar ele. Oh meu Deus, para quem? Ô pastor Tiago na fila do pão, meu irmão. Quem será você? Quem sou eu na fila do pão, meu irmão? Estamos mais ocupados com as coisas desse mundo, dessa terra. Passamos o tempo trabalhando, cuidando da nossa família, das nossas coisas. Eu estou falando que nós não temos que fazer isso, mas é para você entender
O quanto ocupado com outras coisas nós estamos. E o quanto o diabo pode trabalhar para tentar impedir nós sem legalidade. Imagina tendo legalidade. Imagina tendo uma porta aberta. Imagina tendo uma porta de acesso. É por isso que às vezes o culto está tão pesado. É por isso que às vezes a gente canta, a gente louva, a gente, sabe, e parece que nós estamos arrastando a igreja com uma corrente de navio. É ou não é? Verdade. Prega aqui sabe, quem dirige culto aqui sabe. Hã? Por quê? Porque não tem brechas, tem portas. Só que essas portas vão ser fechadas. Aleluia. Só que Deus está entrando com providência nessas causas. Aleluia. Porque o anticristo, o falso profeta, a besta, o satanás, o campo de fogo, não tem acesso ao nosso meio. Não vai ter espaço para operar no meio de nós. Seja por quem for, seja por onde for, ele vai ser impedido em nome de Jesus. Aleluia. Só que nós não podemos dar brecha. Só que nós não podemos fazer parte. Nós não podemos dar acesso. Por quê? Porque a gente conhece a Bíblia. Porque a gente conhece Jesus. Porque a gente sabe a maneira que Deus opera. Porque eu sei do que Deus gosta e do que Deus não gosta. Porque eu sei do que Deus aprova e do que Deus reprova. Aleluia. Então é o pastor que está ensinando? Eu vou meditar. Eu vou olhar. Vou ver na Bíblia. É o pastor que está ensinando? Eu vou ver na Bíblia. Eu vou olhar. É o irmão William que pregou? Vou ver na Bíblia. Eu vou orar. Vou examinar. Quem falou? Foi o irmão Jéssica que falou? Vou olhar na Bíblia. Vou examinar. O irmão Jéssica me profetizou? Vou olhar na Bíblia. Vou examinar. Porque não é ele. Não sou eu. Não é você. Nós temos fraquezas. Nós temos sentimentos, nós temos emoções, nós somos 100% influenciáveis. O homem e a mulher é uma massinha de modelagem. E o espiritual são as mãos que nos modelam e nos formam, conforme aquilo que nós deixamos. Se eu sou uma massinha de modelagem boa, tenho luz, tenho verdade, tenho graça de Deus em mim, as mãos espirituais que vão me modelar são as de Deus. Só que se em mim a mentira, ou a engano, ou a ira, ou a ódio, ou a cólera, que a Bíblia diz que com essas coisas ninguém verá Deus, as mãos que estão me moldando e me manipulando são outras e não são as de Deus. Verdade. Então eu preciso tomar cuidado com isso. O que eu estou deixando me modelar? Qual o espiritual que está formando o meu caráter? Eu conheço gente que mata os outros dando risada. Você vai ver psicopatas por aí, você vai ver julgamento de pessoas psicopatas por aí, o cara está sendo condenado a 50 anos de prisão e está olhando para o juiz e rindo. História de pessoas que mataram outros abraçando e apunhalando pelas costas. Um sorriso e abraço não é confirmação de amizade ou de confiabilidade de ninguém. Preciso tomar cuidado para não ser enganado pelas forças das trevas. Na minha e na sua vida a gente vai tomar cuidado. Aleluia. Foi embora. Enfim, onde que eu estava? Aqui mesmo. Enfim, a ideia é que nós venhamos menosprezar os princípios da palavra de Deus, fazendo com que as pessoas se afastem da verdade de Deus na Santa Escritura. Mateus 4,3. Fala o que lá? Essa parte é a parte da tentação de Jesus, se não me engano. Mateus capítulo 4, o seu verso 3, a gente está encerrando já. Calma aí, segura a emoção. E chegando-se a ele, o tentador disse: se és tu filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em uma coisinha boa. É algo ruim? Não. Transformar pedra em pão é algo ruim? Não. É algo bom. Mas ia ferir o princípio de Deus para aquilo que ele tinha determinado para Jesus naquela hora. Era como se ele, sabe, instigasse a Deus, dizendo: olha, você não me deu, eu fiz. Você não fez? Eu fiz. Você não me deu? Está aí. Será que Jesus podia fazer isso? Oh, meu irmão. Ele transformou nada em pães. 5 pães e 3 peixinhos. Ele alimentou a multidão. Então, não tinha pão, ele tirou pão. Imagina da pedra. Era mole. Já tinha matéria. Sem matéria nenhuma, ele formou pão. Imagina com matéria. Com
com algo físico para transformar em pão? Será que Jesus podia fazer? Lógico. Será não? É claro que ele podia fazer. Mas ele não fez. Por quê? Porque não era aquilo que Deus esperava dele. Mas o que o diabo queria com isso? Que Jesus transgredisse o que Deus tinha determinado para ele. Só isso. Era algo simples. Não precisava matar ninguém. Não era um grande pecado. Era? Não, mas ia ferir o princípio do que Deus estabeleceu para ele. Pronto, já estava errado. Olha como a gente se engana. Ah, mas eu não tenho pecado. Eu sou quase a quarta pessoa da Trindade. Inclusive, eu não sei porque Jesus não me arrebatou ainda. Não sei o que eu estou fazendo na terra. Eu sou tão gracioso, sou tão graciosa que eu não sei por que Jesus ainda não me ascendeu aos céus. Deve ser culpa sua que me dá bastante trabalho. Deve ser culpa sua que me dá trabalho. Deve ser por causa de vocês que eu ainda estou aqui. Não é possível, porque eu era para estar brilhando como um astro já no céu. Tem gente que parece que é assim que pensa. Não precisa de muito para a gente pecar contra Deus. Eu não preciso matar alguém. Eu não preciso, trair, prostituir, adulterar. Não precisa. Eu posso ferir a santidade de Deus com muito menos. Muito menos. Muito menos. Com as minhas ações, com as minhas intenções, com aquilo que eu ouço, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu digo, até com aquilo que eu compartilho. Eita glória! Você entende isso? A gente precisa tomar cuidado com as coisas que acontecem numa velocidade que a gente às vezes não entende. Tiago 4,7 vai dizer o que para nós? Sujeitar-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Sujeitar-vos, pois, a sujeitar a Deus é eu fazer a vontade dele, não a resistir ao diabo. O que é resistir ao diabo? O que é resistir ao diabo? É eu não ceder à vontade, os encantos e os desejos dele. Eu permanecer dentro da vontade de Deus. Eu resistir àquilo que o diabo quer que eu faça. É eu não me entregar aos desejos dele. Você entende isso? E eu não preciso matar para isso. Eu não preciso me prostituir para isso. Eu não preciso. Se eu apenas suspeitar mal do meu irmão, julgar mal alguém, se apenas eu olhar para alguém, não sei não. A Bíblia não me dá esse direito. A Bíblia me dá o direito de examinar a minha vida, as minhas intenções, porque eu conheço, eu sei onde eu quero chegar e a que preço, eu vou lutar para isso e o que eu posso fazer para chegar onde eu quero. Então Deus conhece a intenção do meu coração. Então a gente precisa se policiar para não ser um instrumento, para não ser um acesso, para não ser uma porta para que o anticristo haja e opere no meio de... Porque ele não precisa vir aqui encarnado. O espírito do anticristo está agindo dentro da igreja. Entendeu? O anticristo não precisa vir aqui. Ele não precisa pegar um avião, se materializar, vir para o Brasil, entrar aqui nas portas da igreja. Ele não precisa. O espírito do anticristo está agindo nas igrejas, no meio da terra, no meio do povo, e principalmente no meio dos crentes, irmão, porque aqueles que já estão no mundo, já são do mundo e já estão sob influência dele. Quem é o público que ele tem que alcançar? Nós. Do mesmo jeito que nós estamos de olho naqueles que são desviados, aqueles que estão afastados da igreja, aqueles que nunca aceitaram Jesus. Esse é o nosso público, não é? Sim. Deve ser. Esse tem que ser o nosso público, né? Os que estão fora. Nós somos o alvo do inimigo. É nós que ele quer desviar. É nós que ele quer tirar do eixo. Somos nós que ele quer tirar da igreja. Não tirar de dentro da igreja, mas de dentro da vontade de Deus. Porque se a gente sair de dentro da vontade de Deus e continuar dentro da igreja, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar os outros também. A gente vai desviar os demais. Então, dentro da igreja, a gente pode estar a serviço do sistema do anticristo, do espírito do anticristo, agindo sobre a terra. Olha que perigo, irmão. E a gente preocupado com chip, a gente preocupado com marca, a gente preocupado com o que o governo está fazendo. Eu não quero nem saber o que o governo está fazendo. Eu tenho que me preocupar com o que eu estou fazendo, porque eu vou ter que dar conta de tudo aquilo que eu fizer, que eu falar, que eu ensinar, que eu fizer. Eu vou ter que dar conta. Você tem noção do que é isso? Tem que dar conta diante de Deus de cada uma das suas ações
de cada uma das suas palavras, de cada uma das suas pregações, de cada um dos seus ensinamentos, de cada uma das suas conversas, de cada uma das suas intenções? Entende isso? Então acho que é hora da gente começar a olhar uma visão mais introspectiva, ou seja, para dentro de nós. Fechar a visão um pouco de olhar o terreno, né, a vida do Rafinha, do vizinho, e olhar para dentro de cada um de nós e tentar encontrar, se porventura não tem uma portinha aberta lá que a gente tem que trancar, um espíritozinho lá que a gente tem que botar ele para fora, aqui não tem espaço para você não, vaza, esse coração aqui tem dono, essa terra aqui é santa, o meu negócio é com Deus e eu vou ser arrebatado para a igreja, você querendo, você não querendo, eu vou subir, não tem lugar para você aqui, sai. Então a gente precisa ser mais seletivo com aquilo que nós estamos fazendo, tá certo? Para que a graça do Senhor nos alcance e para que o espírito do anticristo esteja longe de nós. Afinal das contas, é disso que se trata, né? Nós precisamos tomar cuidado. Tem coisas que acontecem, tem situações que acontecem que às vezes nós não percebemos pelo fato de estar dentro de uma igreja, certo? Vamos tomar cuidado com isso, pelo nosso horário, meu Deus do céu. Chegamos, falei que não nosso comer, tá, mas não deu. Enfim, nós vamos ver aí a situação do nome aí 666 para que eu possa falar, certo? Alguém me lembra aí, vocês sabem. Tá certo? Tudo bem até aí? Quem quer falar alguma coisa? Muita coisa, né? Muita coisa para pensar, muita coisa para refletir, muita coisa para meditar e melhorar primeiro em cada um de nós, para a gente não estar a serviço do espírito do anticristo e nem do espírito do falso profeta agindo sobre a nossa vida, certo? Tudo bem até aí? Vamos orar e agradecer a Deus então por mais essa aula, mais esse ensinamento. Querido Deus, amado Pai, te louvamos, te agradecemos pela tua presença. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo Teu Espírito, Senhor, que há em cada um de nós. Que o Teu Espírito que é santo, o Teu Espírito que é da verdade, trabalhe em cada coração, Senhor, essa noite, despertando em nós onde precisamos melhorar. Nos ajude, Senhor, a fechar as portas e portais espirituais abertos na nossa vida, trazendo legalidade para o espírito do anticristo e do falso profeta operar. Fecha as portas, Senhor, fecha toda e qualquer legalidade. Traz, Senhor Deus, um espírito sadio, uma mente sã, visão do céu, Senhor, sobre a nossa vida. Que nada e nem ninguém, Senhor, venha nos fazer desviar do Teu propósito, dos Teus ensinamentos e dos Teus princípios. Que a Tua palavra esteja viva dentro de cada um de nós. Acenda alerta, Senhor, todas as vezes que nós viemos nos desviar da Tua vontade e do Teu princípio. Que o Senhor possa nos despertar, que o Senhor possa cobrar cada um de nós e possa nos direcionar dentro da Tua vontade. O que nós te pedimos, certo da vitória, em nome de Jesus. Amém? E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a vida de cada um de nós até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje comigo? Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Vencendo vem Jesus. Para buscar a igreja está vindo Jesus. Eu e a minha casa